Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado para o mundo religioso. E hoje nós vamos falar sobre Jerônimo Savonarola, né? Esse personagem aqui que marcou a história, podemos dizer que é um dos pré-reformadores, né? Que teve um papel enfático, um papel bem incisivo nessa reforma que vai se chegar a partir de Martinho Lutero, né? Nós já falamos sobre o Hudson Taylor, né? E hoje nós vamos falar sobre Jerônimo Savonarola, né? Esse autor, ele compõe as biografias que são trabalhadas no livro Heróis da Fé, do Orlando Boyer, da CPAD. Nós estamos falando sobre cada um deles, né? E dessa feita vamos falar sobre Jerônimo Savonarola, né? Depois a gente vai falar sobre esses autores, na verdade são 20 autores, né? E esse é o segundo dessa obra que eu recomendo muito. Depois, e é baratinha, acho que não chega nem a R$50 não, essa obra. É da editora CPAD. Dá até para comprar, talvez, por um site usado, comprar no sebo, e você encontra num valor mais em conta, né? Então deixo para vocês aí como indicação. Heróis da Fé. Então vamos lá. Quem foi Jerônimo Savonarola, né? Ou Girolamo Savonarola, né? Que viveu de 1452 até 1498. Então vamos falar sobre esse personagem. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre ele é que ele foi um pregador, né, um expositor e também reformador que viveu na Itália. E ele vai se tornar uma figura proeminente, né, da sua época, né, ali em Florença, né? E uma coisa que nós devemos entender quando falamos sobre o Jerônimo, né, é o contexto da sua época, né? Que era um contexto já que estava sendo preparado para a reforma protestante, né? A reforma que mudaria o mundo religioso e a Igreja Católica já havia passado por uma divisão e agora seria outra divisão, né? E dessa feita que geraria os protestantes ou os evangélicos, né? Que se propagaram, e pelo menos aqui no Brasil a tendência é que os evangélicos eles superem o número de católicos daqui a alguns anos. Então a época era um momento, o contexto da época do Jerônimo era um período de turbulência política muito grande, né? E também uma época de turbulência religiosa, né? Quando nós chegamos ao Jerônimo e vamos analisar a sua vida, é importante que nós observemos, né, algumas marcas, né, de sua trajetória, essa trajetória que vai levar à sua morte, né? Nós vamos abordar no finalzinho a sua morte. Então, uma das características ou uma das marcas do Jerônimo era o seu fervor ali, seu fervor religioso, né, as convicções naquilo que ele acreditava, né? Na sua fé. Outra observação que nós podemos fazer sobre o Jerônimo é que ele vai condenar a corrupção da Igreja Católica, bem poderosa em sua época, uma igreja poderosa, né? Que tinha o poder de excomungar, né, as pessoas, né? Então, assim, ele vai de encontro às coisas que estavam acontecendo de errado com a Igreja Católica, dentre elas a corrupção, e ele vai condenar, vai denunciar, né? E também a paixão que o Jerônimo tinha, outra marca, é a paixão que ele tinha por uma reforma na igreja, né? Para levar de volta, nós vamos ver algumas coisas aqui na frente que você vai entender melhor. Levar de volta a igreja a um rumo que mais à frente vai ser concretizada a partir do Martinho Lutero, quando vai fazer essa divisão para conduzir a igreja aos 5 solas, né? E dentre eles os solas escrituras, né? Levar a igreja de volta à Bíblia, às escrituras. E da vida de Jerônimo nós podemos aprender com ele, né? Aqui tem 5 lições que nós podemos aprender.
com esse precursor da reforma, que eu acho que nós dialogaríamos sobre a sua vida, abordando esses pontos que são importantes, né? E pontos que todo cristão deveria ter, né? Jerônimo não foi alguém perfeito, ele teve alguns erros teológicos, né? Mas ele tem alguns pontos, né? Que nós podemos olhar para a vida dele, olhar para a história e tirarmos algumas lições e também aprendermos com ele. Então, a primeira coisa que nós podemos ver no Jerônimo é que ele tinha uma fé inabalável, né? E também tinha uma vida devocional, de oração, tinha uma vida de compromisso com Deus. Todos os autores ali da obra Heróis da Fé, eles tinham essa vida de oração, que talvez tenham sido a diferença, né, na vida de cada um desses homens para marcar a sua época, a sua história, né, o período em que viveram e o local onde viveram. Então, desde os primeiros anos, né, Jerônimo já demonstrou uma intensa busca espiritual, né, e também que tinha uma fé inabalável, né. Quando falamos de vamos para o seu contexto, né, familiar, né, ele foi criado em uma família que tinha bastante influência, né, e também uma família culta, né. E com isso ele foi alguém que tinha, nós vamos até entender onde a sua educação levou. E ele tinha essa boa educação levou ele a ser alguém que se dedicava aos estudos, né? Porém, o Jerônimo, ele sentia que a sua vida faltava algo, faltava alguma coisa para preencher a sua alma, né? E nos seus estudos filosóficos, né, o deixaram sedento por uma verdade maior, por algo que estava além somente de estudar por estudar. E aí ele vai ser levado até as obras de Tomás de Aquino, né, e também a Bíblia, e aí ele vai encontrar respostas através da literatura, né, e das Sagradas Escrituras, das obras do Tomás de Aquino e das Sagradas Escrituras. Ele vai encontrar resposta para aquilo que ele buscava, né, para a sua vida, né. Jerônimo, em sua juventude, como ressaltei como tópico dessa parte do texto, né, ele se dedicou ali a uma vida de oração, de jejum, né, porque Jerônimo, ele tinha necessidade de ter uma conexão mais profunda com Deus, uma intimidade maior com Deus, né? E outro ponto também ainda é que ele observava ali a decadência da Igreja Católica, ele se entristecia, né? Se entristecia ao ver como a Igreja Católica estava caminhando para uma decadência, né? Como também a corrupção, né? Que foi mais ou menos o que levou também Pelágio a contemplar, e isso gerou impactos também na vida do Pelágio, inclusive na sua teologia. E aí tem um vídeo aqui bem legal, Agostinho versus Pelágio. Dá uma olhada aí, que é bem interessante esse vídeo, que vai dialogar exatamente com a compreensão como o Pelágio entendia, passou a entender a corrupção do homem, né? A doutrina da depravação total. E aí eu boto o Agostinho para debater com ele. Outro ponto a ser observado na vida de Jerônimo é com relação a esse ponto onde ele condena, né, o pecado e também as injustiças de sua época, né? Então ele, como um grande pregador, né, ele denuncia o pecado, né, presente em sua época, como também a corrupção, né, que a corrupção corroía a sociedade, né, da qual ele vivia, e ele vai bater de frente com isso, né, como também ele vai enfrentar ali a depravação moral, né, e a própria corrupção que estava acontecendo ali dentro da Igreja Católica, né, a ponto dele não poupar nem mesmo os poderosos, né, e nós sabemos que quando se ataca os poderosos, logo isso vai ter consequências, né. Inclusive ele vai repreender Lourenço de Médici, né, Lourenço Médici,
que era na época o regente, né? Era um regente da época, mas era corrupto, né? Ali de Florença. E ele vai repreender ele exatamente porque ele tinha influência, e essa influência estava sendo prejudicial à própria igreja, né? Ele tinha influência na igreja. Então, nós vemos que o Jerônimo, ele vai ter essa indignação que vai levar ele a condenar uma vida de pecado ali, e também as injustiças, inclusive indo de encontro aos grandes poderosos de sua época, né? Um outro ponto, né, um terceiro ponto, né, que nós podemos observar era o envolvimento que Jerônimo tinha com a comunidade, né? E como também o quanto ele influenciou e o quanto ele mobilizou as pessoas, as pessoas de sua época, né? Tanto que ele influenciou pessoas de todas as idades, né? E também não só pessoas de todas as idades, mas de todas as classes, né? A sua voz ecoou ali entre as pessoas de sua época, inclusive inspirando, né, essas pessoas a buscar por uma vida mais virtuosa, né, a buscar por uma vida, a viverem uma vida de justiça, uma vida mais justa, né. Inclusive Jerônimo também, ele era alguém que tinha um carisma, né, e a sua mensagem ela ecoava como como a voz de Deus ali naquela época, na contramão de outros que viviam em sua época ali, que não faziam jus ao seu cargo, ao seu chamado, né? Então ele, com a sua mensagem, ele conseguia atrair multidões às suas pregações, né? E isso levava as pessoas a provocarem mudanças significativas, inclusive essas mudanças dentro da sociedade. Jerônimo, inclusive, incentivou as pessoas a abandonarem leituras, algumas literaturas, né? Literaturas, inclusive literaturas imorais, né? E também, através da sua mensagem, a adotarem um estilo de vida mais piedoso, né? Inclusive, isso levou eu digo, a queima da vaidade em praça pública, né? Através de uma fogueira, onde as pessoas levavam os objetos que alimentaram essa fogueira ali em praça pública, né? Objetos ali que alimentavam, que eram fruto da própria vaidade das pessoas, né? Foram levados até ali e colocados na fogueira, né? Onde ali foram queimados esses objetos, né? Objetos como também literaturas que eram imorais, isso com foco numa vida purificada, uma vida voltada para a santidade, né? Então as pessoas conduziram esses objetos para serem queimados. No final do vídeo a gente vai ver que depois as pessoas fizeram novamente isso de forma voluntária, não mais induzida pela mensagem presente, mas pelo que o próprio Jerônimo havia pregado. As pessoas vão fazer as mesmas coisas, né? Mais à frente, após sua morte. E também dos pontos é que Jerônimo baseava as suas mensagens na própria Bíblia, nas Escrituras, né? Embora ele tenha cometido alguns erros em relação à doutrina da Igreja Católica, né? Mas o seu ponto era a Bíblia, né? E ele sempre enfatizou a importância da Bíblia, como que vai ser inclusive o ponto que Lutero vai conduzir de volta as pessoas à Bíblia, para que as pessoas lessem a Bíblia, né? Os reformadores queriam colocar a Bíblia na mão das pessoas, para que as pessoas pudessem ler a Bíblia e aí entenderem que o caminho que a igreja muitas vezes estava propondo era um caminho que estava em desigualdade com aquilo que as Escrituras dizia, né? Então Jerônimo ele focava a Bíblia como a fonte primordial, né? E também a fonte da verdade, porque ele acreditava que a verdadeira igreja, né, estava fundamentada não em tradição, na tradição que ainda é um ponto central da Igreja Católica, mas nas Escrituras, no que a Bíblia diz, né? E por fim nós chegamos ao último ponto, né, que a gente vai finalizar o vídeo
com as últimas palavras ditas por Jerônimo antes de ser morto, né? Antes de pôr fim à sua história, que é a questão tanto do legado quanto a influência que Jerônimo teve, né? Então, após a morte de Jerônimo, né, como eu falei um pouquinho mais aí antes, né, após sua morte, sua influência ganhou ainda mais força, né, levou o povo a abandonar a literatura imoral, né, em favor dos seus sermões, né. A solidariedade também se espalhou, né, os ricos começaram a socorrer os pobres, em vez de praticarem uma opressão sobre os pobres, né? E leva o próprio povo a queimar artigos, né? Em um momento ali marcante, o povo ali de Florença ergueu uma imensa fogueira, né? na piazza da cidade, e queimou a grande quantidade, né, de artigos supérfluos, né, que acabavam alimentando o vício dessas pessoas e a vaidade. Tudo isso por causa da influência que Jerônimo causou na vida das pessoas. A morte de Jerônimo, ela vai se dar, né, ele enfrentou ameaças, né, devido a essas denúncias de denunciar a corrupção. Ele vai ser excomungado pela igreja, né? E em 1498, né, o Papa vai ordenar sua morte, e ele foi queimado em praça pública. Agora, uma coisa que é interessante é suas últimas palavras. Eu acho que a gente vai finalizar o vídeo agora com as últimas palavras que Jerônimo ele pronuncia ali no momento da sua morte, né? E que foi as últimas palavras de Jerônimo foi: o Senhor sofreu por mim. Então, esse homem, ele tinha convicções, né? Ele foi alguém que vivenciou ali aquilo que muitos homens de hoje não vivenciam, né? Por comodidade, para muitas vezes agradar as outras pessoas, né? Agradar o sistema que está envolvido, né? Então, o que esses homens fazem? Esses homens, eles não denunciam, como próprios personagens bíblicos, né? Como o próprio João Batista, que denunciou ali, e as últimas consequências foram a sua própria morte, né? O próprio Jeremias também, Elias, né? Grandes homens, profetas que denunciaram a corrupção de sua época, né? E hoje nós não vemos muito isso, né? Hoje as pessoas se acomodam ao sistema religioso de sua época, né? Dentro da própria igreja evangélica, focando aqui na igreja evangélica, e aceitam, né, a própria corrupção também dentro das igrejas oficiais, ainda mesmo algumas coisas que acontecem dentro da própria igreja católica, né? E hoje faltam muitos homens ali que deveriam ter coragem de novamente enfrentar a situação e dizer: isso aqui não está de acordo com as escrituras, mas por conveniência, né, preferem ficarem calados, se silenciar, até mesmo com medo de perder os seus cargos, com medo de perder as suas regalias, né? E como também denunciar o próprio sistema secular, né? E a vida imoral que muitas vezes é pregada através desse sistema secular, que diga o show recente aí da Madonna, né? Que foi um culto ali, um culto à promiscuidade, né? Um culto a uma vida de libertinagem, uma vida promíscua, né? Então, diante de tudo isso, nós vemos que existiu esses homens, né? Como também eu falei do Hudson Taylor, que tiveram uma vida de dedicação ao reino de Deus, a Deus, e enfrentaram até as últimas consequências. No caso do Jerônimo, a própria morte, né? E aí é aquela coisa que as escrituras dizem, né? Não tenho minha vida por preciosa, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Mas faltam homens com essas convicções, as convicções, e que possam vivenciar aquilo que acreditam, vivenciar aquilo que pregam, né? E até as últimas consequências, independente do que aconteça. Então é isso. Hoje tivemos o prazer de falar sobre Jerônimo, né? Jerônimo Savonarola, né? Que viveu ali na Itália, né? E
que enfrentou ali o grande sistema político e religioso de sua época e que influenciou ali tanto em vida como também após a sua morte, né? Que nós possamos nos inspirarmos nesse homem, nesse grande homem que foi o Jerônimo, e possamos também influenciar a nossa época, né? Influenciar para o bem, influenciar para que as pessoas possam conhecer, terem contato com a verdade, né? No caso, eu sou cristão e a verdade é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá o teu like, aciona o sininho para que você possa ter acesso a todos os conteúdos e que também nós possamos fazer esse canal crescer, que é um canal voltado para que esse mundo religioso seja conhecido por todas as pessoas e as culturas religiosas possam ser levadas às pessoas e elas possam entender como cada uma religião funciona e o que cada uma religião acredita, e assim nós possamos se tornarmos seres humanos melhor, cada um com a sua convicção religiosa. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.